Importante também, a gente vai seguir acompanhando. Agora vamos para as informações do milho aqui, um oferecimento da ferramenta I9PAB, que é a ferramenta do produtor. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Já com os preços aí do milho lá na Bolsa de Chicago, a gente está falando do maio, então, a 4,67, o julho a 4,72, o setembro a 4,40 e o dezembro a 4,47. Mercado subindo menos do que a soja, mas está ali subindo entre 1 e 2 pontos na Bolsa de Chicago. Vamos ver as nossas referências aqui para a Bolsa Brasileira. A gente tem o maio, então, a 79,55, o julho a 72,71, o setembro a 72,29 e o novembro a 74,85, mercado também com leves altas no pregão dessa terça-feira. Vlamir Brandalize, aproveitando o nosso gancho aqui que a gente estava até conversando sobre safra norte-americana, ontem nós tivemos relatório do SDA, esse primeiro relatório de acompanhamento de safras que tradicionalmente é divulgado segunda-feira depois do fechamento do mercado, e ontem nós tivemos um indicativo de 2% dessa área já cultivada com milho lá nos Estados Unidos, mas no intervalo o senhor estava fazendo uma outra leitura, queria que o senhor compartilhasse conosco. Olha, o plantio americano de milho começou, que nem eu estava comentando aí. Então, tem 2% plantado, o ano passado era 3% e a média é 2%. Está dentro da média, né? Mas a gente tem que olhar, porque os estados mais importantes do milho é o estado de Iowa, estado de Illinois, Minnesota, estados do cinturão ali, da parte do cinturão da soja milho no norte, né? Porque o estado que está bem adiantado é o Texas, tá? Com mais de 50% da safra de milho plantada, mas o Texas é aqui embaixo, né? Então ele já não está dentro do circuito dos grandes produtores. Está muito frio, né? Hoje pela manhã amanheceu ali em Illinois 2 graus negativos, Iowa 3 negativos, Minnesota 4 negativos, tudo com geadas fortes. Então, isso traz o plantio aí para os próximos dias e semanas. Então, nós vamos plantar grande parte da safra de milho também, ali no mês de maio, né? E a janela ideal de milho para eles, para os americanos, é 20 de maio, né? Depois de 20 de maio, começa a sair da janela ideal de plantio. Mas eles têm condição de plantar toda a safra em 2 semanas. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Problemas graves para eles seria excesso de chuva e inundações, agora na boca do plantio, que não está acontecendo. O que está acontecendo é o inverno frio ainda alongando, que está atrapalhando um pouquinho a vida do produtor. Em princípio, segue com a expectativa de crescer a área. No caso do milho, há uma expectativa de crescer 1.800.000 hectares em relação ao ano passado. E com isso, a produção americana tem bem possibilidade de passar de 400 milhões de toneladas de milho nessa nova temporada, se o clima for regular. Então, é isso que está acontecendo. Hoje o mercado está em leve alta, ele estava até, de manhã ele estava mais frágil, estava até em pequenas perdas, porque hoje nós tivemos também a Espanha comprando muito milho americano, né? A Espanha comprou 240 mil toneladas de milho americano hoje, tentando se antecipar aí essa guerra comercial, né? Os compradores espanhóis temendo aí que a União Europeia venha colocar taxas em cima de importações de produtos americanos, e eles estão correndo para comprar, porque são grandes importadores, né? E importam milho brasileiro também. Aqui no Brasil, aparentemente não vai ter grandes volumes de milho sobrando para ser exportado, então, quer queira ou não, o milho americano ele abastece o mercado global, porque são os maiores exportadores mundiais. Então isso está trazendo mais pressão de compra de alguns, e essa leve pressão positiva, né? Dá para ver que o milho aí do maio, julho, está bem acima de 4,60, 4,70. O setembro e o dezembro, que é a safra americana, né? Início de colheita e fim de colheita, ele sustentou aí acima de 4,40 e está indo em busca dos 4,50 aí nas posições, e os longos aí do milho, todos eles acima dos 4,50. Então é sinal de que o milho vai seguir com condições favoráveis aí para o produtor americano e produtor mundial, né? Mesmo com a guerra comercial, no caso do milho, tem um déficit aí de 26 milhões de toneladas entre a produção e consumo nesse ano. Eu acredito que o ano que vem vai continuar com um déficit bem grande também. Então, no caso do milho, o mercado ele é um mercado de manter cotações
dentro dos patamares atuais ou até melhores aí, porque demanda vai continuar, a oferta é menor do que a demanda, então isso é fator que dá suporte nas cotações, né? Porque eu quero ou não, o mercado mundial vai depender do milho americano, né? Não tem de onde pegar milho a não ser essas 50 e pouco, 60 milhões de toneladas que os americanos exportam, né? Então, países como o Japão, como Coreia do Sul, próprio México ali do lado, são altamente dependentes do milho americano. Então, não tem muita alternativa para eles e tem que comprar esse milho americano. E além de tudo, que nem agora, né? Os europeus aí também estão se apressando aí para comprar milho nos Estados Unidos, porque sabe que a nova safra ali da Ucrânia, ela vem comprometida por causa da guerra, o inverno continua ali dentro da Ucrânia e alongando o frio e geadas, atrapalhando o início do plantio da safra da Ucrânia, e isso traz um risco grande de ter uma safra até menor nessa nova temporada, e aí os europeus precisarão de milho de fora da União Europeia e do leste europeu, que é fornecedora. Então o milho segue numa condição mais tranquila do que a soja, justamente em função dos fundamentos de oferta e demanda deles. E a guerra comercial com relação à China e Estados Unidos, no caso do milho, não tem grande importância, né? Porque os chineses não têm comprado quase nada de milho americano e provavelmente vão continuar não comprando. Então, eles vão continuar comprando onde que eles têm umas parcerias melhores, né? E o Brasil é hoje o maior fornecedor de milho para os chineses. Então, eu acho que eles vão continuar comprando por aqui, né? Muito bom essa informação, Vlamir, até para a gente já trazer o foco aqui para o Brasil, mas antes disso a gente tem um vídeo do Douglas Black, direto de Santa Maria, do Tocantins, lá no Tocantins, mostrando uma área de consórcio de milho e braquiária, a gente vai acompanhar agora. Uma área muito bonita, hein, Vlamir? E a gente vê lá também o tempo atrás, tudo fechado, chovendo também lá no Tocantins. Ô, Vlamir, aproveitando esse gancho, queria que o senhor falasse um pouquinho da nossa safrinha brasileira, como é que tá para o produtor. A gente tem visto chuvas, inclusive previsão de chuvas para os próximos 15 dias aqui no Brasil, né, para boa parte do país. Como é que vem caminhando a nossa safrinha? Olha, Fernanda, tem muito produtor, às vezes critica a gente quando a gente diz que a safrinha vai ser uma safrinha grande, né? Hoje o potencial dela é 95 a 100 milhões de toneladas. Porque a gente vê o global, né? Não vê uma árvore isolada, que nem diz assim, algumas regiões do oeste do Paraná que ainda não recebeu chuvas, alguma região do norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, que tem locais que não recebeu chuvas. A grande questão que a gente tem que esclarecer é que nós nunca tivemos uma safrinha perfeita em clima, porque ela já é plantada muito tarde, e aí tem aquele corte das chuvas, tem as lavouras plantadas muito tarde do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul que correm o risco de geada, isso sempre acontece. Então, o que a gente chama de safrinha regular? É uma safrinha como está andando agora, tem alguns pontos com problemas, tem muito da safrinha recebendo chuvas dentro do mínimo necessário, tem algumas com chuvas dentro do ideal. Então nós estamos andando uma safrinha regular, que é aquela safrinha que tem metade das lavouras estão andando bem, um quarto das lavouras andando regular e um quarto das lavouras andando abaixo do que seria o regular. Então isso é uma situação em cima de 17 milhões e meio de hectares que temos da safrinha plantados, para a gente colher aí mais ou menos 95, 100 milhões de toneladas. Então isso dá algo aí, acima de 5.000 quilos, 5.500 quilos por hectare de média. Então vai ter lavoura que vai colher menos, sim, mas vai ter muita lavoura que vai colher mais de 6.000, 7.000 quilos por hectare. Então isso traz uma condição de uma safrinha cheia, né? Uma safrinha perto de 100 milhões de toneladas. Lembrando que o consumo brasileiro do milho da safrinha, mesmo com o recorde histórico de demanda que nós vamos ter do etanol e de ração, na demanda do setor da safrinha, nós vamos ter uma demanda dele internamente de umas 60 milhões de toneladas, 65 talvez, que é o milho que fica no mercado interno. Então, nós vamos ter 30, talvez 35 milhões de toneladas desse milho que vai ser para exportação. Por isso que o produtor tem que ficar atento ao mercado
internacional, mercado de exportação, que é isso que vai fazer a cotação lá do milho do segundo semestre. Estamos navegando na melhor semana do ano, no caso do milho de exportação. Hoje nós temos milho aí a 74 no agosto, 74,50 no setembro, 75,50 no outubro e 76,50 no novembro no Porto de Paranaguá. É o melhor momento do ano no milho de exportação. Então o mercado melhorou. Melhorou porque temos dólar acima de 5,90, temos prêmios fortes aí de 60, 70, 80 pontos positivos e temos o fator aí de possibilidade de avanço de vendas aí de milho para a China nessa temporada, além dos outros países que a gente exporta. Então o ambiente do milho é positivo. Só que a gente não pode pensar que o milho, que a B3 já foi mostrada aí, a B3 está batendo os 80 na posição maio novamente, tá? Rondando os 80 reais no maio. E se a gente olha o milho da safrinha, que é setembro, que já aí, setembro todo mundo praticamente colheu, 72, olha, tem uma diferença de 8 reais. E isso é que deve acontecer. O milho do primeiro semestre é um milho muito mais valorizado do que o milho do segundo, só que o milho do segundo é a safra brasileira que vai entrar efetivamente, perto de 100 milhões de toneladas. A safra que a gente está vivendo agora, que é a primeira safra, foi 22, 23 milhões. Então, o grande volume vem depois, é por isso que o mercado vai navegar conforme os números da exportação nos trarão. E aí o comprador do etanol vai trabalhar em cima do que pode pagar frente à exportação, e ração também é a mesma situação. Então, estamos vivendo um momento interessante para quem tem milho disponível, e o mercado segundo semestre vai continuar muito melhor que o ano passado, no mesmo período, mas com valores um pouco menores do que estão sendo praticados atualmente. E o mercado global do milho é positivo, não só para esse ano, como para os próximos 2 anos, provavelmente, olhando para frente, porque não tem muita saída, né? Até tem saído algumas matérias daqui a China, vai colocar em prática e vai viabilizar 100 milhões de hectares de lavouras para plantar. Isso não existe lá na China. Vai plantar onde? Em cima das montanhas, do deserto? Inviável economicamente. Isso é mais conversa, não tem. O Brasil vai continuar sendo líder e abastecendo essas áreas. Se a China talvez vai viabilizar 100 milhões de hectares, a não ser que eles venham trabalhar com mais afinco nas relações de troca aqui no Brasil, através de suas empresas, financiando o produtor brasileiro, aí sim é possível que viabilize o Brasil plantar uma área maior para atender a demanda futura deles, né? Isso que a gente vê, e no caso do milho é exatamente isso, né? Ô Vlamir, só para a gente encerrar então, o destaque para o produtor de milho aqui no Brasil é esse cavalinho encilhado para o milho exportação segunda safra. É isso que o produtor tem que ficar de olho agora? Tem que ficar de olho porque as posições estão boas, então aquele que quer garantir esse nível aí é interessante, e para aquele que não quer trabalhar com o físico e só quer a garantia do seguro contra a queda, é trabalhar na B3 aí, né? Fazer uma operação de opção na B3 e garantir 72, 73, aí, 75 ali naquela posição lá de novembro, né? Para garantir o dezembro, né? Aqui é Chicago, né? A maioria do milho a gente trabalha via B3, que é mais prático, né? Você pega novembro 75. Se o produtor vê que vai colher uma safrinha grande e teme o risco de no mercado lá na frente cair um pouco, então faz uma operação de uma opção, né? Então isso existe. E nós temos que levar em consideração que o Coutinho, agora há pouco, já falou, né? Que é um mês de abril que vai chover bem, grande parte do Brasil. E se chover bem no mês de abril, até o começo de maio, a safrinha também já vai estar garantida, né? Dá para ver que aquela lavoura que o pessoal, que esse nosso amigo mandou lá, é do Tocantins, né? Que ele mandou ali. Aquela lavoura, ela vai pendoar agora na semana que vem. Ou nesse fim de semana em diante, já está pendoando. Ela já está no ponto de pendoar. E aí já vai começar a formar espiga, e depois que pendoou com essa umidade que está, e condições que está essa região aí, ele já, pelo menos 100 sacos por hectare, ele já garante depois que pendoou, porque depois mais uma chuva ou duas, aí ele já está com uma safra garantida, né? Então temos que levar em consideração que a safrinha do Brasil, mesmo com esses gargalos climáticos, ela vai vir grande novamente esse ano.
Sempre uma aula, né, Wlamir Brandalize? Obrigada por todas as informações. A gente espera o senhor amanhã, viu? Aqui no Tempo e Dinheiro, com mais informações preciosas para os nossos produtores. Obrigada, Wlamir. É isso aí, amanhã já vamos ter mais notícias de como é que está essa guerra comercial, essa briga Trump e chinesa. Aí, amanhã já está mais esclarecido com relação a essas tarifas e vamos ver os impactos que tem. Até amanhã. Um grande abraço a todos. Obrigada, Wlamir. Até amanhã.